Olá, meu irmão, minha irmã. Saudações a você, meu amigo e paroquiano. Este é o momento do dia em que me uno a todos vocês em sua casa, no amor a nosso Senhor Jesus Cristo, na fé e na escuta atenta à palavra de Deus, que nos inspira dia a dia a viver nos caminhos do Senhor. Pedimos ao Espírito Santo que Ele nos ilumine para que os nossos ouvidos ouçam a palavra de Deus, para que a nossa mente entenda o que Deus quer nos dizer e para que guardemos no coração os ensinamentos do Santo Evangelho. Por isso, nos unimos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E escutemos o Evangelho desta quinta-feira, dia 14 de janeiro, do evangelista Marcos, no capítulo 1, versículos 40 ao 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então, Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, escutamos o Evangelho do capítulo 1 de Marcos, o início do ministério público de Jesus. Ele, neste dia, curou um leproso que se aproximou dele de joelhos. É interessante a cena, é interessante perceber aqui como o Evangelho demonstra os sentimentos de Jesus. Diz que ele, cheio de compaixão, estendeu a mão até esse leproso. Mas é interessante também perceber que antes, quem tomou a iniciativa foi este homem enfermo. Chegou perto de Jesus, se ajoelhou em sinal de humildade e de respeito, em sinal de fé, e disse: Se queres, tens o poder de curar-me. Esse leproso não diz se tu podes, se eres capaz. Ele já sabe que Jesus é capaz. Por isso demonstra a sua enorme fé. Se queres, tens o poder de curar-me. E ao pronunciar o se queres, ele ainda sabe que está na liberdade de Jesus fazer isso ou não. Mas ele tem certeza: tu tens o poder de curar-me. E foi então Jesus, vendo esse gesto de fé, gesto físico de se aproximar, de se ajoelhar, de dizer com essas palavras pedindo a cura, Jesus, ele se enche de compaixão e estende a mão para tocá-lo. E aqui nós vemos outro gesto também. Eu imagino as pessoas olhando Jesus tocando um leproso. As pessoas tinham medo de se aproximar de um leproso. O leproso, na época de Jesus, não podia viver na cidade. Ele era banido do convívio social por 2 motivos. Porque as pessoas tinham medo de contrair essa doença e
Em segundo lugar, por um preconceito. Eles acreditavam que quem tinha uma doença como essa, a lepra, é porque havia feito algum mal, e isso significava um castigo de Deus. Pois bem, se Deus o castigou, nós também o banimos do nosso meio social. Jesus então toca nele e diz: eu quero, fica curado. Eu quero. Jesus também não tem nenhuma dúvida do poder dele. E nesse mesmo instante, então a lepra desapareceu. O diálogo que se segue é que Jesus fala para ele não contar para ninguém. Jesus não queria ficar famoso assim, por curar alguém. Jesus queria cumprir sua missão e ser conhecido como Filho de Deus, o Messias, o Libertador. Mas Jesus, sem pular as normas do seu tempo, pede que esse homem se apresente ao sacerdote no templo e ofereça aquilo que é previsto na lei de Moisés para a purificação, ou seja, a oferenda, que muitas vezes era um par de pombinhas, era um animal que seria sacrificado no templo. Essa pessoa deveria ir lá, comprar esse animal e oferecer então ao templo em sinal do seu pedido para ser purificado. Significava que a pessoa só era restabelecida à sociedade se o sacerdote atestiguasse que ela estava curada, e curada da lepra significava também que Deus a havia perdoado, por isso o sacerdote tinha que ser consultado. Aqui nós vemos que Jesus, ele não pula uma norma do seu tempo. Isso também é uma mensagem para nós que temos fé, confiança, que pedimos muitas vezes que Jesus nos cure uma dor, uma doença. Isso significa que nós devemos confiar e pedir em Jesus, mas também devemos fazer a nossa parte, aquilo que nós temos à disposição no nosso tempo, que é ir ao médico, que é fazer o tratamento adequado, confiando também que Ele nos cure. Quantas pessoas atestiguam alguma graça alcançada nesse sentido, até pequenos milagres? Ou quantas pessoas também dão testemunho do seu pedido, da sua oração, ao dizer: correu tudo bem nessa cirurgia, o médico disse que já está curado, o médico falou que agora, olha, foi tudo muito bem procedido. Aí a mão de Deus também está tocando, aí também é uma graça. Meus irmãos e irmãs, vamos ser pessoas, homens e mulheres de fé, que também nos aproximemos de Jesus. Deixemos que Ele toque as nossas enfermidades, as nossas dores, físicas ou psicológicas, e confiar que com os auxílios humanos e com a graça de Deus, nós também ficaremos curados. E agora eu te convido a rezar comigo a oração do Santo Anjo da Guarda, pedindo a Ele proteção e que nos ilumine e ajude a guardar a mensagem do Santo Evangelho. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governe e ilumina. Amém. E rezemos também a Nossa Senhora, a grande intercessora que Jesus nos deixou, consagrando a ela a nossa família e a cada um de nós. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Receba agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Maria e de Santa Teresinha, nossa padroeira, vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força e ânimo, o Senhor está contigo. Um abraço e fiquem com Deus.